Do Salmos Índio, número 64. 65. Grandioso és tu, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar, o céu, tudo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo-a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, queiram abrir suas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo de número 5. Efésios, capítulo 5. Quem vem acompanhando a exposição que temos feito aqui no templo desta epístola paulina, já sabe que nós paramos
no último domingo, no capítulo 4. E eu vou pedir que você fique em pé para nós lermos a palavra de Deus nesse momento. Efésios, capítulo de número 5. Nós vamos estender a leitura do verso 1 até o verso 14. Vamos ler. Nós podemos fazer uma leitura participativa, em que eu leio os versos ímpares e vocês leem os versos pares, por favor. Vamos ler então. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Portanto, não sejais participantes com eles. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Amém. Vamos orar nesse momento, irmãos, mais uma vez. Senhor, nós queremos te louvar por nos encontrarmos aqui hoje à noite, nesse recinto que foi reservado para o nosso culto, e nós pedimos que tu recebas, se agrades, ó Deus, dos cânticos que foram entoados, das orações que te fazemos, e abençoe-nos esse momento que vamos meditar na tua palavra, que ela possa nos falar, que ela possa nos corrigir, nos ensinar, Pai, para termos um comportamento cada vez mais santo e agradável ao Senhor. Nós oramos com o perdão dos pecados, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, semana passada, quando eu estive pregando com vocês aqui, eu tentei explicar aquilo que o apóstolo Paulo fez, quando no capítulo do número 4, apresentou exemplos práticos daquela experiência que caracteriza o início da nossa caminhada cristã, que ele descreveu, inclusive, a partir da alegoria de tirar uma roupa suja, de se renovar, se banhar e vestir uma roupa nova, para demonstrar o fruto desse produto, dessa obra de Deus no nosso coração, de tirar a roupa velha de nós, de nos renovar no homem interior e de nos revestir com uma roupa nova. O apóstolo Paulo apresentou exemplos práticos dessa mudança que nós devemos demonstrar na nossa experiência de andar no dia a dia. Aliás, esse é o verbo que predomina aqui nesses capítulos 4, 5 e 6. Andar, para descrever assim nossa vivência nos negócios, no trabalho, na família, na escola, no âmbito da comunidade cristã que fazemos parte, para descrever tudo o que a gente faz com o corpo aqui neste mundo. E se vocês recordarem bem, ele mencionou 5 experiências, com essa que nós faremos hoje. É a 6ª experiência prática de como a gente demonstra
o novo nascimento, como a gente demonstra o modo como Deus nos tirou das trevas para a luz, o modo como Deus tirou a roupa velha que tínhamos, como Ele nos renovou, nos lavou pela palavra, para fazer menção àquilo que Jesus disse aos apóstolos, quando lavou os pés deles, e Pedro resistiu à lavagem dos pés. Jesus disse, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Pedro disse, lava-me então todo. E Jesus disse, no demais não precisais, porque já estáis limpos pela palavra que vos foi dada. A palavra limpa realmente, né? E ela exige de nós uma roupa nova. Não faz sentido você tomar banho e vestir uma roupa velha, uma roupa suja, uma roupa manchada, fedorenta de suor. E Paulo demonstrou na prática como que isso acontece, estabelecendo proibições que se contrastam de ordenanças. E se você lembrar, eu sempre fiz menção, para cada ação negativa tem uma ação positiva. Lembra disso? Ele disse, por exemplo, não mintais, mas falai a verdade uns com os outros. Ele disse, irai-vos, mas não pequeis. Então, tem uma proibição de uma ira injusta e a permissão de uma ira que seja legítima, que seja controlada. Ele disse, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe. Então, a proibição de roubar, de furtar, que era uma prática comum talvez para alguns cristãos antes de se converterem, quando pagãos, quando gentios ainda, eles não deveriam só deixar de furtar, eles deveriam agora trabalhar para ajudar o que não tem. Ele disse que nenhuma palavra torpe deveria ser pronunciada da boca dos irmãos, antes aquela que promova a edificação. Então, não use a boca para o mal, use a boca para o bem, não amaldiçoe, abençoe, não digam palavras sujas, feias, marcadas de pecaminosidade, mas digam palavras que edifiquem. E por fim, ele disse também, não sejam maldosos, amargosos, antes sejam bondosos e amorosos. Foi assim que nós terminamos com essas 5 proibições e mandamentos do apóstolo Paulo, para exemplificar para nós como que nós devemos demonstrar que não somos mais os mesmos. O capítulo 5, ele começa exatamente com uma conclusão lógica dessa última proibição, desse último mandamento do apóstolo Paulo. Veja comigo que você tem, inclusive, uma conjunção conclusiva que aparece aí. O verbo que aparece no início é sede, pois. Esse pois aqui, seguido do verbo, ele tem sentido conclusivo. Em algumas versões você pode encontrar assim, portanto, sede imitadores de Deus. Então, isso aqui é uma conclusão que Paulo estabelece da sua última proibição, da sua última ordenança no capítulo anterior. Aliás, nós devemos lembrar que a Bíblia, quando escrita originalmente, ela não estava dividida em capítulos e versículos, não é? Ela foi organizada assim para a gente melhor encontrá-la no culto, na reunião, no ajuntamento, quando estudamos ela, é muito mais fácil assim. Mas às vezes essas divisões elas atrapalham um pouco, porque elas não consideram muitas vezes a ideia lógica do parágrafo, não é? Então, o que nós temos aqui no começo do capítulo 5 é a conclusão da última orientação dada no capítulo 4, qual seja, aquela em que ele disse que nós não deveríamos ser maus, nós não deveríamos ser, digamos assim, tomados pela cólera, pela gritaria, pela ira, quando estamos enraivecidos. Ao invés disso, nós deveríamos ser bondosos. Então, a conclusão mais lógica disso é de que, ao sermos bondosos, nós nos parecemos com Deus. Lembra comigo que eu falei semana passada aqui, quando ele disse, não deis lugar ao diabo, exatamente no contexto em que ele estava proibindo aqueles queridos irmãos de perderem o controle da ira. Irai-vos, mas não pequeis, não deis lugar ao diabo. Quando alguém explode em ira exageradamente e age de modo precipitado, tal pessoa parece muitas vezes com o demônio. O inverso também é verdadeiro. Quando a gente é amoroso, quando a gente ama as pessoas, quando a gente paga o mal com o bem, quando a gente é benevolente com o próximo, quando a gente demonstra assim, cuidado, respeito, a gente parece com Deus. Então, quando nós, meus irmãos, agimos como Jesus, quando nós somos compassivos, quando nós perdoamos, como Deus nos perdoou, a gente se parece com Deus.
E por isso Paulo diz, sejam imitadores de Deus como filhos amados. É o que ele diz no capítulo 5 aqui, no começo do capítulo 5. Imitar a Deus. A expressão usada aqui no original para essa palavra imitador é a palavra mimetes, que vem de mimesis. A expressão que, por exemplo, Platão usava na sua obra quando comentava a poética, para se referir que, por exemplo, na arte, na dramaturgia, se imita a realidade. Só que Paulo usa aqui essa expressão para se referir como que nós precisamos imitar Deus. Como que nós devemos ter Deus como nosso paradigma, como nosso modelo. E nesse sentido, se nós somos ofendidos, para fazer uso aqui do que ele disse no final do capítulo 4 aqui, quando as pessoas fazem mal a gente deveria fazer como Deus fez conosco quando nós fizemos mal a Ele, quando nós pecamos contra Ele. Ele nos perdoou. Então a gente deveria perdoar também as pessoas. Agora, me espanta de maneira positiva aqui quando Paulo diz assim, como filhos amados. Você recorda qual foi a expressão que Deus Pai disse acerca de Jesus por ocasião do batismo dele? Quando Jesus foi batizado por João Batista, vocês recordam que no céu se ouviu uma voz que disse, este é o quê? O meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ser filho amado aqui de Deus, como imitador de Deus, é como quem tem prazer nele, para agradá-lo, para parecer com ele. Quem assim age, meus irmãos, quem assim age, se assemelha no comportamento ao que a gente chama de cristão. Porque um cristão não é ninguém senão alguém que imita Jesus, que segue Jesus, que é como Jesus. É ser amado de Deus como Jesus é de Deus Pai. Então, espera-se de nós que nós sejamos assim. E como é que a gente é assim? Ora, Paulo repete a orientação dada anteriormente, quando no versículo 2 ele diz, e andai em amor. Veja que andar é uma referência ao que a gente faz na vida, né? Você anda para trabalhar, você anda para estudar, você anda para vir para o templo, você anda em casa nas suas atividades domésticas. E são situações que na sua andança você é tentado às vezes a agir na carne, no peito, na raça, a se vingar, a alimentar a raiva, a nutrir de repente a amargura no coração. Nessas situações, Paulo diz, andai em amor, experimentem o amor, como também Cristo nos amou e Ele se entregou por nós, como uma oferta, como um sacrifício a Deus em aroma suave. Então, qual é a lógica aqui do apóstolo Paulo? De que assim como Jesus se entregou por nós, semelhantemente, nós devemos nos entregar ao amor. Anteriormente, recordem que o apóstolo Paulo disse que os pagãos, que os ímpios, eles se entregam, lembram disso? A toda sorte de dissolução. Vocês lembram disso? Paulo disse que os gentios se entregam a toda sorte de dissolução. Para se referir à promiscuidade, não é? Eles se entregam a toda sorte de pecaminosidade sexual. E aqui o apóstolo Paulo diz, vocês devem se entregar como Cristo, que se entregou a si mesmo por nós, como oferta, como um sacrifício a Deus em aroma suave. Então, deixe-me chamar a sua atenção para isso, nesse momento aqui, meus queridos irmãos. Como é que a gente anda em amor? Quando a gente faz como Jesus. Ninguém amou mais do que nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele amou a ponto de se sacrificar por outras pessoas. Então, espera-se que nós, se somos cristãos, que nós amemos a ponto de nos sacrificarmos pelos outros. Esse sacrifício de Jesus aqui é apresentado como tendo sido uma oferta que subiu como um cheiro agradável às narinas de Deus. Essa é uma imagem, uma figura do Antigo Testamento. O sacrifício, o holocausto, que era queimado completamente, ele subia, diz o texto sagrado, com um aroma agradável a Deus. Do mesmo jeito, quando nós
nos sacrificamos para amar, e aqui veja, a leitura do apóstolo Paulo aqui é de que amar exige mesmo um sacrifício. Porque amar é uma atitude abnegada. Porque amar é o ato de se doar. E isso é muito fácil quando a gente pensa na experiência doméstica, né? É muito fácil para mim amar minhas filhas, amar minha esposa, minha mãe, meu pai, meus irmãos. É muito fácil. O difícil mesmo é amar pessoas para quem eu preciso me sacrificar. Para quem eu preciso, assim, renunciar o meu orgulho para fazer tudo aquilo que aquela pessoa não merece. Que foi basicamente esse o tipo de amor que nosso Senhor Jesus Cristo teve por nós. Entende? Então a ideia aqui é de que quando a gente ama dessa forma aqui, a gente acaba oferecendo a Deus um sacrifício, como o de Cristo a Deus. Claro que não um sacrifício por nossos pecados, mas assim, a nossa atitude abnegada chega a Deus agradavelmente. Ele se agrada de nossa atitude. Ele tem prazer. É um culto realmente quando eu, ao invés de fazer o mal, eu faço o bem. Então, depois de falar disso aqui, depois de concluir essa que era então aquela quinta virtude ordenada, qual seja a de fazer o bem em vez de fazer o mal, quando ele diz: longe de vós a amargura, cólera, gritaria, ira, ao invés disso, que vocês tenham longanimidade, que vocês sejam compassivos. Depois de chegar a essa conclusão aqui, de que ao fazermos assim a gente age como Jesus, no capítulo 5 de Efésios, verso 3, o apóstolo Paulo agora vai falar da sexta virtude que ele pretende, com a qual ele pretende exemplificar o que é, na prática, tirar a roupa velha, se lavar e vestir a roupa nova. Então, eu deliberadamente, para não me estender com um parágrafo muito longo, semana passada eu fiz questão de separar, assim, deixando uma última virtude, talvez a mais difícil de se falar, para a gente desenvolver aqui hoje, não correndo o risco de estender-me com um parágrafo muito longo e cansar os irmãos. Hoje eu vou falar apenas sobre uma virtude, a última delas, a última das 6 que Paulo apresenta, que na prática mostra o que é tirar a roupa velha, tomar um banho e vestir a roupa nova, a nova roupagem cristã. E que situação é essa? Aqui Paulo vai falar, meus irmãos, de uma experiência muito delicada, uma experiência muito profunda da humanidade. Eu falarei aqui sobre uma experiência que talvez seja de todas a mais poluída, prostituída de nossos dias. O que evidentemente não é uma experiência somente do nosso tempo, que é a experiência sexual. No capítulo 5, do verso 3 em diante, o apóstolo Paulo pretende exatamente nos orientar como cristãos a não cometer impureza sexual, mas a darmos graças. O modelo aqui é o mesmo modelo que ele vinha no capítulo anterior. Proíbe-se uma coisa e se ordena outra. Lembra do chamado do Evangelho? Arrependei-vos e crede. Você nega algo e assume positivamente algo. Então, o apóstolo Paulo nos ordena, no verso 3 em diante, como cristãos, a abandonarmos toda sorte de impureza sexual que marcava o nosso velho homem, e ao invés disso, a desenvolvermos ação de graças. Eu acredito que talvez fique estranho esse contraste, parece coisas diferentes. Eu espero tentar explicar a você o que Paulo quer dizer com isso, e para tanto eu chamo sua atenção para acompanhar comigo a leitura do texto, para a gente poder entender o que ele quer dizer aqui. No verso 3 do capítulo 5 da carta aos Efésios, ele começa dizendo assim: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Veja, a expressão que Paulo usa aqui para impudicícia, essa palavra que talvez você não conheça, é uma palavra grega que produziu
na língua portuguesa, o termo pornografia. A expressão grega aqui é porneia. Porneia significa relação sexual ilícita. A outra palavra que ele usa aqui, a expressão impureza, é o termo grego akatarsia, significa relação sexual impura. Então, o que é que esses dois termos aqui se referem? Eles se referem à relação sexual que ocorre fora do contexto do modo natural que Deus ordenou para a experiência sexual. Qual é o ambiente, o contexto legítimo para a experiência sexual conforme a ordem de Deus? É o casamento. Então, o apóstolo Paulo ensina aos cristãos que toda sorte de impureza sexual, de promiscuidade sexual, de relação sexual ilícita, deve nem sequer ser nomeada entre nós. A expressão porneia, que aparece aqui traduzida por impudicícia, pode significar adultério, pode significar o sexo sem o compromisso do matrimônio, do casamento. Sabe aquele sexo que você escuta na televisão? Que as pessoas dizem assim, pode transar, desde que você use camisinha, não tem problema. O único risco que você tem ao transar sem camisinha é de pegar uma doença sexualmente transmissível ou, quem sabe, engravidar sem um planejamento legítimo, que, inclusive, para tal situação, é possível você simplesmente abortar. Em algumas situações, isso já é uma recomendação corrente. No nosso país, não. Mas em outras situações, em outros contextos, essa seria uma solução para um sexo realizado sem a proteção do preservativo. Esse tipo de situação é proibida pelo apóstolo Paulo a cristãos. A expressão porneia aqui pode significar também qualquer comportamento sexual que quebre o paradigma dado por Deus. Homossexualidade, bestialidades como sexo com animais. Esse tipo de comportamento que era condenado claramente na lei de Deus no Antigo Testamento e reafirmado claramente como leitura honesta do Novo Testamento, essas práticas são proibidas por Deus. Proibidas na palavra de Deus. Agora, por que é que isso é dito com tanta clareza aqui pelo apóstolo Paulo? Em Éfeso, e você pode pesquisar isso facilmente na internet, havia um culto realizado a uma divindade pagã conhecida como Ártemis, ou, como que na versão romana, Diana, a grande Diana dos Efésios. Em Éfeso, havia um templo magnífico, aliás, tratado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, um templo dedicado ao culto de Ártemis. E quem era Ártemis? Era a deusa da fertilidade. Os pagãos de Éfeso adoravam a essa divindade, inclusive através de orgias sexuais. O templo de Diana era dividido em pequenos compartimentos, em que prostitutas ofereciam seu corpo para o prazer sexual dos homens que ali iam para cultuar aquela divindade. Aquele culto pagão, certamente, era experimentado demais pelos irmãos que agora eram crentes, que outrora viviam no paganismo, que haviam conhecido a Cristo e que não mais poderiam viver na devassidão sexual. Eu tenho certeza, meus irmãos, que nunca foi tão atual essa orientação do apóstolo Paulo para cristãos como em nossos dias. Nenhuma indústria
é tão crescente como a indústria da pornografia em nossa geração. Os motéis crescem admiravelmente. Esse é um ambiente que normalmente não é frequentado por pessoas casadas. Eu li, sou assinante do jornal Gazeta do Povo. É um site vinculado a esse jornal, que é o site Sempre Família. E eu li um artigo nesse jornal que reconhecia que o maior site de conteúdo pornográfico da internet, o Pornhub, recebeu mais de 33,5 bilhões de visitas só em 2018. Com a evolução dos meios de comunicação, a pornografia se transformou numa prática muito acessível. Infelizmente, nossos jovens, uma boa parte deles, são viciados em pornografia. E não é difícil de constatar que muitos dos nossos jovens crentes não mais se guardam para o casamento. Eles acreditam que o amor justifica toda forma de pecado. Aliás, eles não leem a Bíblia mais. Eles não querem se submeter ao modelo proposto pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz aqui que tais práticas, e há uma terceira que ele menciona aqui, cobiça. A cobiça quebra exatamente o 10º mandamento. O 10º mandamento diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo, os bens do teu próximo. É o desejo por algo que não me pertence. E nesse caso aqui, como está associado ao sexo, então me parece pensar aqui no prazer egoísta que cogita, que imagina o outro como sendo objeto do seu prazer pessoal, produto da imaginação. Paulo ordena que essas práticas não convêm a santos. Mas ele não para aí. No verso 4, ele menciona conversação torpe, se referindo a obscenidades. Ele continua e diz: palavras vãs, que juntamente com a próxima, chocarrices, alude aqui àquelas piadas grosseiras que apelam à graça a partir do sexo. Tais expressões, o apóstolo Paulo diz que não convém a santos. E eu quero chamar a sua atenção para o contraste que ele faz aqui. Porque quando ele dizia, não mintais, porque sois membros uns dos outros, antes, falai a verdade uns para com os outros, a alternativa, o contraste para a mentira era a verdade. Qual é o contraste aqui, meus irmãos, para a impureza sexual? Veja que estranho. Ele diz assim: antes, pelo contrário, ações de graças. A gratidão aqui, a ação de graças é, no argumento do apóstolo Paulo, a alternativa ou o contraste, o substituto direto para a vulgaridade sexual. Para o ato de tratar a sexualidade como algo vulgar. Aqui. Eu estava lendo isso hoje à tarde, tentando entender o que Paulo queria dizer com isso. Há diversas leituras possíveis para esse contraste aqui. Eu vou compartilhar aqui a que eu acho ser, a que eu julgo ser mais coerente aqui. A ideia aqui do apóstolo Paulo é de que a ação de graças
se centra em Deus. Eu dou graças a Deus pelo que Ele me dá. Enquanto que a promiscuidade sexual normalmente envolve uma ação egoísta que só pensa em mim. Então, por exemplo, quando um homem casado resolve se envolver numa relação sexual com uma mulher que não é a sua, pensando exclusivamente no momento específico de prazer, aquele indivíduo pensou egoisticamente apenas em realizar um prazer momentâneo, desconsiderando completamente Deus, que proíbe tal prática, desconsiderando completamente sua esposa, seus filhos, e se enveredou num caminho profundamente egoísta. Ao invés disso, esse homem, sendo ele um cristão, deveria dar graças pelo fato de que em casa ele encontra uma esposa que abnegadamente renuncia sua vida para viver com ele. Entende? Então a ideia aqui basicamente é que, para quem é casado, como eu, por exemplo, com a senhora que está aqui que é casada, se o marido estando ou não aqui, o senhor que está aqui que é casado, nós deveríamos desenvolver a Deus gratidão pelo fato de Ele colocar ao nosso lado um cônjuge que me permite realizar-me do ponto de vista do prazer, sem que isso represente qualquer forma de culpa ou de pecado. Irmãos, historicamente, de fato, às vezes os cristãos são tratados como tendo uma visão negativa para o sexo. De fato, Michel Foucault escreveu uma coletânea em que ele, intitulada A História da Sexualidade, em que ele descreve o modo como, historicamente, o cristianismo provocou uma ideia pesada da sexualidade como sendo pecado. Ainda que eu não tenha que concordar com a visão de Foucault, quando a gente olha para a história da fé cristã, em alguns momentos da história, sobretudo na Idade Média, de fato, o sexo era visto como sendo algo estritamente pecaminoso. Cogitava-se o sexo apenas como uma forma de reprodução, apenas. E, aliás, em alguns contextos religiosos e até evangélicos em nossos dias, a experiência sexual é descrita nesses termos, quase como sendo algo pecaminoso. Só que eu preciso discordar que esse seja o ensino da Bíblia Sagrada. Na verdade, quando a gente olha para a Escritura Sagrada, ela vê a experiência da intimidade de um homem com a mulher com uma postura de santidade e de excelência, de pureza, tal que nesse contexto aqui, a alternativa legítima para a gente não cair nos pecados sexuais é exatamente sermos gratos pela experiência de termos em casa um casamento equilibrado, que nos permite satisfação e prazer dentro do ambiente doméstico com o cônjuge. Não é à toa que na Bíblia Sagrada há um livro cujo teor é completamente puro e sagrado para tratar dessa temática, como é o livro de Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos. Então eu preciso chamar a sua atenção para isso aqui, meus irmãos, porque já existem missões, inclusive evangélicas, como aquela que é liderada pelo pastor Josh McDowell, um americano, que realiza um trabalho assim belíssimo de combate à pornografia dentro do ambiente religioso.
nós precisamos atentar para a seriedade que isso representa como uma ofensa a Deus, irmãos. Eu lembro quando eu estava no seminário, na década passada, um seminarista amigo meu foi trabalhar num campo missionário, na Grande João Pessoa, auxiliando um pastor. E num fim de semana o pastor pediu para que o meu colega formatasse o seu computador. E quando ele foi formatar o computador, ele encontrou no histórico do navegador daquele amigo, daquele pastor, o registro dos mais diversos sites pornográficos que aquele ministro visitava com frequência. Tais coisas não convêm a santos. Namoros promíscuos não convém a santos. Adultério não convém a santos. Bom, essa é a sexta orientação do apóstolo Paulo aqui. Mas, como forma de motivar esses irmãos, ele apresenta algumas razões por que é que nós precisamos ter nossa vida marcada por essas 6 virtudes exemplares que ele demonstrou até aqui. E hoje eu queria falar de apenas dois desses motivos. 2 dessas razões. Eu chamo sua atenção nesta noite para a primeira delas, que aparece aqui dos versos 5 ao verso 7. Veja comigo, por favor, o que nos diz o apóstolo Paulo. Ele diz: sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Qual é o primeiro motivo por que nós precisamos abandonar essas práticas mencionadas, como mentira, como a ira descontrolada, o furto, a sexualidade impura, e precisamos assumir essas virtudes aqui? O primeiro motivo é por causa do julgamento de Deus. Aqui há uma lista de pecados que impedem as pessoas de herdar o reino de Deus. E veja aqui como Paulo menciona essa lista aqui. Ele se refere a incontinentes, pessoas que não se controlam. Ele se refere aqui aos impuros, pessoas que não controlam os seus impulsos sexuais. Ele se refere aqui ao avarento, aqui, que normalmente é uma expressão utilizada para se referir ao apego ao dinheiro, mas nesse caso aqui está associado a essa paixão pelo desenvolvimento de posturas sexuais que são inconvenientes a santos. Diz ele que pessoas assim não têm herança no reino de Cristo e de Deus. O reino é de Cristo e é de Deus, porque Cristo e Deus são iguais. Cristo é tão Deus como o Pai. Eles são equiparados aqui. E eu quero chamar a sua atenção para que outrora nós já vimos o apóstolo Paulo dizer aqui que nós somos herdeiros de Deus. Nós temos a herança da vida eterna. Então quem pratica essas coisas aqui não tem herança no reino dos céus. Não tem garantia de vida eterna. Há diversas dessas listas no Novo Testamento. 1 Coríntios menciona uma dessas listas. Gálatas capítulo 5 menciona uma outra lista. Apocalipse capítulo 21 apresenta uma outra lista. E todas elas se referem, meus irmãos, a posturas insistentes e pecaminosas que impedem as pessoas de herdarem o reino de Deus. Ou seja, pessoas que se entregaram sem nenhuma vergonha a tais pecados. Sabe convir comigo que há uma diferença entre você cometer um pecado e desenvolver um hábito pecaminoso. Há uma diferença. Há uma diferença em você
por um equívoco da sua natureza pecaminosa, consciente, você mentir, e pela repetição do hábito você se tornar um mentiroso. Aqui Paulo está descrevendo alguém que se entregou sem nenhuma vergonha a tais pecados. Veja, naquela época, já havia quem chegava para os cristãos para dizer para eles assim: isso não tem problema, isso é besteira, que mal há nisso, tem nada não. Alguém já disse brincando que tem um demônio chamado tem nada não, né? Quando você quer justificar um pecado, aí você diz assim, tem nada não. Claro, medindo a proporção da brincadeira em que eu me refiro a esse fato, a evidência de que na época do apóstolo Paulo já surgia no seio da comunidade quem pretendesse enganar os irmãos com palavras vãs. Por isso que no versículo de número 6 ele diz, ninguém vos engane com palavras vãs. Quais eram as palavras vãs, meus irmãos? Na época dos apóstolos, havia uma seita primitiva chamada gnosticismo, que penetrou na comunidade cristã, dizendo aos irmãos assim, olha, a carne, a matéria é tão má, que ela não pode contaminar a alma. Então, os pecados do corpo não contaminam, não prejudicam a alma. Hoje, ainda que não haja uma forma assim oficial de gnosticismo, mas sabe de convir comigo que há as mais diversas fontes de informação tentando legitimar, legalizar as mais diversas formas de pecado. Não é? Por exemplo, é muito fácil você encontrar hoje na internet quem justifica a prática sexual sem a necessidade do casamento, sob a justificativa de que é preciso apenas amar, que não é preciso ter compromisso, que não é preciso se vincular no santo matrimônio. No final, o que vale é o amor. E no final, diz assim, no final todo mundo vai ser salvo. Porque Deus é tão amoroso que Ele já pagou um preço muito alto para que todo mundo seja salvo. Aqui o apóstolo Paulo diz, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, diz ele, não sejais participantes com eles. O que é que Paulo quer dizer com isso aqui, meus irmãos? Que nós não podemos, irmãos, justificar tais práticas. De que se nós cometemos, o que nós precisamos fazer é nos arrepender ao invés de encontrarmos uma desculpa para elas. Não ser participante aqui, a expressão usada pelo apóstolo Paulo é simetokoi, que não é simplesmente conviver com pessoas que assim fazem, porque se assim fosse, era impossível viver nesse mundo. Mas a ideia aqui é de ser coparticipante, de participar como se tal postura fosse normal, de aplaudir, de ficar assim, puxa vida, que legal, que bom, fica assim mesmo, não tem problema nenhum. Nós somos chamados aqui, irmãos, como herdeiros de Deus, a abandonarmos nossas práticas pecaminosas. A abandonarmos práticas que envolvem imoralidade e que evidenciam o fato de que tal pessoa, ainda que se julgue cristã, não é nada menos do que um idólatra, como diz o apóstolo Paulo aqui. Então não sejais participantes com eles. O julgamento de Deus deve ser um elemento motivador para a gente desenvolver uma vida pura. Por que isso aqui é dito para esses cristãos? Porque esperava-se que eles abandonassem a roupa suja e assumissem uma roupa nova, uma roupagem nova, assumissem um novo comportamento. Eu tinha um pastor
costumava dizer que quando a gente se converte, muitas vezes, nós chegamos no seio da comunidade cristã enlaçados, muitas vezes, de velhos hábitos, de velhos comportamentos, tais como estes que a gente vem lendo e explicando aqui na carta de Paulo aos Efésios. E ele dizia que o trabalho da santificação é um trabalho gradativo que começa no dia que eu me converti, no dia que eu fui convertido, até o dia que Cristo vem. E que, frequentemente, um cristão é alguém que está lutando contra os seus velhos hábitos, para abandonar comportamentos e permanecer firme num novo estilo de viver. Então, o que é que Paulo está aqui falando? É que na caminhada cristã, meus irmãos, tais posturas aqui, que se configuravam como práticas recorrentes em nossa vida anterior, elas vão surgir à tona e nós teremos que lutar contra elas. Por exemplo, se no passado você era alguém que facilmente explodia, esculhambava, não levava para casa ofensa, você foi educado para não levar para casa uma piléria. Durante sua caminhada como um novo crente, surgirão situações em que você vai ser instigado a agir da mesma maneira. E agora? O seu desafio é exatamente agir na contramão disso, assumindo a sua identidade como cristão. E aí vem o segundo elemento motivador aqui do apóstolo Paulo, para nos fazer perceber a necessidade de nós fugirmos dessas práticas pregressas. E onde estão aqui? Onde está aqui essa motivação? Veja comigo o verso 8 em diante. Ele mostra a nossa nova identidade. Nós agora somos crentes. E ele diz aqui no versículo 8, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Qual é o elemento motivador aqui? É a nossa nova condição. Nós cometíamos muitas dessas práticas no passado, porque nós não conhecíamos a Cristo, porque nós não éramos crentes, porque nós estávamos nas trevas. Aliás, Paulo diz aqui, vós éreis trevas. Ele nem se refere ao fato de estarmos nas trevas, ele diz, vocês eram trevas. Porém agora, sois luz no Senhor. Ele não diz que nós estamos na luz. De fato, algumas vezes a Bíblia se refere ao fato de estarmos na luz. Se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, o apóstolo João se refere a isso. Mas aqui ele não diz isso, aqui ele diz que nós somos luz. E a expressão que o apóstolo Paulo retoma aqui é aquilo que Jesus disse no Sermão da Montanha, quando ele afirmou assim, vós sois a luz do mundo. Então nós somos luzeiros, meus irmãos. E por que é que nós somos a luz? Porque nós estamos em Cristo. E Cristo é a luz. E quem está na luz se transforma em luz. Entende? Está vendo aqui esse refletor que foi aceso aqui no começo do culto, no começo da minha fala? Eu, como infelizmente não tenho o privilégio de boa parte de vocês de ter muito cabelo, na hora que acenderam ele aqui, a minha testa reluziu. E ficou quase como uma lâmpada aqui, não é? Pois a imagem é exatamente essa aqui. Nós somos luz porque nós estamos em Cristo. Nós não estamos mais nas trevas, nós não somos mais trevas. E, portanto,
O nosso comportamento tem que se conformar com a nossa nova identidade. Não é possível ser luz e não brilhar. Não é possível ser luz e andar nas trevas. Então nós temos que demonstrar o fruto da luz, irmãos. O produto da luz em nós. E qual é o produto da luz? Paulo diz aqui no versículo 9 que o produto da luz, o fruto da luz, é a bondade, é a justiça, é a verdade, ou seja, é a santidade, é a pureza. Não é possível, meus irmãos, nós permanecermos nas trevas. Eu tenho dito aqui, e eu quero fazer questão de repetir hoje à noite, ninguém é cristão simplesmente porque diz que é cristão. Você é cristão e demonstra a sua fé pelas obras que você pratica, pelo modo que você vive, pelas suas atitudes. É por elas que nós nos mostramos, nós aparecemos como luz. Nosso Senhor, no Sermão da Montanha, disse que ninguém acende uma luz e põe ela debaixo da mesa. Deixa-me falar assim, para você entender. Uma luz precisa ser colocada numa posição tal que irradie os que por ela passam. Que fique num espaço assim para clarear mesmo. E aí o apóstolo Paulo nos diz que nós devemos andar como filhos da luz, provando sempre que é agradável. Agradável a quem, meus irmãos? Agradável a Deus. Um cristão é alguém que sempre faz aquela pergunta clássica: nos meus passos, o que faria Jesus? O que eu estou fazendo agrada a Deus? Naquele dia do batismo do nosso Senhor Jesus Cristo, ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Aqui em cima, Paulo disse que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. E aqui embaixo ele diz que nós devemos provar sempre o que é agradável ao Senhor, a ponto de que o Pai possa dizer de nós, de alguma forma, como reflexo do que o Filho fez por nós: eis os meus filhos, em quem eu tenho prazer também. Agora, no versículo de número 13, ou melhor, no versículo de número 11, o apóstolo nos diz que nós não podemos ser cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Nós devemos reprová-las. O que é que isso significa? Isso dá o direito de você agora ficar se intrometendo na vida das pessoas na rua, fazendo guerra e confusão com seu vizinho? Não, por favor. Não entenda mal a orientação do apóstolo Paulo. A ideia aqui é de que nós não podemos aprovar. É de que nós não podemos nos moldar à cultura do mundo. É de que nós não podemos permitir que o mundo faça a nossa cabeça. Que o mundo legitime o modo como nós devemos educar nossos filhos, como cristãos que somos. Que nós precisamos, meus irmãos, não nos conformar com este mundo, ser cúmplice aqui com essas obras infrutíferas. Todas as 6 que ele mencionou anteriormente, é nós não aprovarmos isso. Verso 12 ele diz que o que os pagãos faziam em oculto, só falar é vergonhoso. A menção das práticas pagãs que envolviam as orgias que haviam, por exemplo, no tempo de Ártemis. Só mencionar, Paulo diz aqui, faz vergonha, meus irmãos.
Agora ele diz aqui que todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Há duas coisas que Paulo está dizendo com isso aqui. Que quando nós, como cristãos, agimos diferentes no mundo, eu, como marido cristão, quando eu ajo diferente no ambiente do meu trabalho, as pessoas com quem eu convivo, elas vão olhar para mim, por um lado se sentirão, quem sabe, reprovadas, pelo comportamento, quem sabe, errado que tenham. Por outro lado, quando ele diz aqui que tudo que se manifesta é luz, alguns intérpretes ousam a dizer que o que Paulo está dizendo aqui é que se a luz, por um lado, reprova as trevas, por um outro lado, a luz transforma em luz tudo que ela ilumina. É o poder que o Evangelho tem de onde eu estou, eu servir-me, então, como um agente transformador. De modo que, quando eu ajo como um cristão corretamente, os meus vizinhos vão dizer assim, eu não sou crente não, mas quando eu for, e você, que nem o Weber. Se eu não ajo como luz, eu ajo como trevas, eles dirão assim, eu não sou crente não, mas quando eu for, eu não serei como o Weber. Porque ele disse que é crente, mas de crente não tem nada. Entende? A ideia aqui é de que a luz tem o poder de reprovar, porque ela manifesta as trevas, mas também tem o poder, irmãos, de manifestar a luz. Lembra da leitura que eu fiz ainda há pouco, do refletor aqui na testa? Pois é isso. Luz gera luz. Luz ilumina. É como se de fato nós fôssemos embaixadores de Cristo. De fato somos, é assim que o Novo Testamento nos trata. Mas a ideia aqui é de que, onde eu estou, como um cristão, se eu ajo como um cristão de verdade, eu começo a servir de agente de luz para iluminar os outros que também vão sendo iluminados e se tornam luz pela presença de Cristo em mim, em você. Paulo conclui isso aqui com uma passagem no verso 14, que alguns dizem que seria uma citação, ou melhor, um resumo de uma passagem do Antigo Testamento, talvez Isaías 61, ou um hino cristão primitivo, que era cantado na Páscoa ou no batismo, que é o que aparece aqui no verso 14, quando ele diz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Isso aqui pode ser um resumo assim de Isaías 61, porque há coisas que são ditas aqui que se parecem com o que está lá em Isaías 61, ou provavelmente, eu penso assim, era um hino cristão que os irmãos cantavam por ocasião da Páscoa, por ocasião do batismo. E o que é que esse hino significa aqui, irmãos? Vamos pensar no todo aqui, do que a gente vem falando até agora. Paulo diz que antes de nós conhecermos a Cristo, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas que Ele nos deu vida e hoje nós somos vivos. Hoje nós somos luz, nós não podemos mais andar nas trevas. Então isso aqui significa que se nós formos ressuscitados com Cristo, como ele menciona, nós não podemos continuar como mortos. Sabe aquela desculpa que costumeiramente a gente dá para os nossos hábitos pecaminosos, aquela que diz assim, eu não tenho forças, é mais forte do que eu. Desculpa, Gabriela, né? Na obra de Jorge Amado, eu nasci assim, vou morrer assim, não tem jeito. Desperta, ó tu que dormes.
Há crentes dentro de nós. Deixa-me parafrasear o que Paulo diz aqui. Que estão dormindo. Que estão brincando com sua vida cristã. E que se estavam mortos, estão vivos e continuam dormindo, precisam se levantar. Levanta. Sacode a poeira. Atenda o chamado de Cristo, que chamou por Lázaro morto, e quando ouviu a voz do Salvador, levantou-se e foi ao encontro dele. Mude o comportamento, abandone as velhas práticas. Eu chamo hoje à noite ao arrependimento em nome do Senhor Jesus. Abandone. Levante entre os mortos e Cristo te iluminará. Sabe aquelas práticas que a gente acha assim que eu não consigo deixar, eu não tenho força contra elas. A gente está alimentando a cultura daquele elefante que foi levado ainda quando bebê para o circo, quando bebê ainda foi preso num toco pequenininho lá. Ele fazia força para sair do toco, fazia força para sair do toco e não conseguia. Só saía do toco quando levado pelo domador para o palco. Depois trazido de volta, amarrado no toco, colocava-se alimento para ele e ele tentava sair, mas não conseguia, até que ele desistiu, porque ele entendeu que não tinha força para sair daquela prisão, daquele pequeno toco. Passaram-se anos, ele cresceu e continuava preso naquele pequeno toco lá. Agora ele tinha força para sair daquele toco, mas ele achava que não tinha força. Se você é um crente em Cristo de verdade, há poder pleno para você, com a graça de Deus, dependendo da graça do Eterno, vencer velhas práticas, velhos hábitos, meu irmão. A promessa não é um mandamento, é uma promessa. Romanos capítulo 6, o pecado não terá domínio entre vós. Arrependa-se, levante-se e lute contra seus velhos instintos, contra seus velhos pecados, contra a mentira, deixa-me aqui fazer alusão aos exemplos que Paulo mencionou aqui, que não são exaustivos. Eu poderia aqui citar várias passagens do Novo Testamento para se referir a velhos outros hábitos que nós tínhamos no passado e que precisamos controlar. Eu faço alusão a esses aqui. Abandone a mentira. Controle sua ira. Se você furtava, não furte mais. Seja honesto, trabalhe para ajudar o próximo. Não mencione palavras torpes. Abandone a amargura, a ira, o ódio. Fuja da imoralidade sexual. Porque ao fazê-lo assim, meu irmão, você vai estar se levantando dentre os mortos, como alguém que foi iluminado por Cristo e que não pode mais ficar como um velho homem, porque ressuscitou juntamente com Cristo. Eu quero concluir. Eu queria fazer apenas aqui 4 perguntas para a gente pensar aqui. 4 aplicações em forma de perguntas aqui. O que é que os incrédulos que zombam de nossa mensagem dizem acerca dos nossos comportamentos? Segunda, como é que nós avaliamos nossa vida desde que nós conhecemos a Cristo? A santificação, meus irmãos, é uma experiência que deve ser vista por nós como uma escada, com diversos degraus. Que ainda que por força do velho homem a gente acaba regredindo alguns degraus às vezes, mas não podemos ficar regredindo. Precisamos voltar a crescer. Terceiro, como é que nós lidamos com os nossos problemas de relacionamento, irmãos? Relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos, com os colegas de trabalho, com os irmãos aqui na comunidade da fé. E por fim, quantas pessoas
nós afastamos de nós definitivamente porque resolvemos decidir as coisas no grito, na brutalidade, com falta de amor, sem chance de oferecer perdão e de receber o perdão. Eu oro para que nós reflitamos sobre tudo isso aqui e que nós possamos despertar dentre os mortos e que nós possamos nos levantar e que Cristo ilumine nossa postura para que as pessoas vejam-nos como verdadeiros luzeiros onde quer que estejamos. Vamos ficar em pé e vamos orar. Nosso Deus, nós te louvamos por tua palavra nessa noite. Eu só falei o que ela está dizendo, Senhor. É até possível que não seja palatável para alguns, quem sabe, que me escutam. Mas é a tua palavra. E ela nos chama ao arrependimento. Então, em nome de Cristo, eu te peço, ó Deus, que produza o efeito dela no nosso coração, para a tua glória, para a tua honra. Eu te peço que transforme nossos relacionamentos, o modo como nós lidamos com coisas puras e sagradas. Ajuda-nos, a mim e aos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus o Pai, a graça de Deus o Filho e a consolação de Deus o Espírito Santo seja conosco e todo o povo de Deus, hoje e sempre, todos digam amém.